Olá, seja bem-vindo ao Prestando Contas. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o deputado Major Meca, do PSL, que vem aqui à TV Alesp prestar contas do seu mandato. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rede Alesp. 7 meses de trabalho praticamente aí, né? Qual o balanço que o senhor faz desses primeiros meses aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Olá, Guga. É uma satisfação estar aqui com você e com todos que nos assistem e acompanham o nosso trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, Guga, o último pleito eleitoral de 2018 ficou bastante claro a preocupação de todos os cidadãos de bem em relação à segurança. Em muitas pesquisas realizadas, a segurança estava até acima de educação e saúde. Tamanho o medo e o receio que todos têm do crime hoje na sua rotina de vida. E nesse início de mandato, o nosso foco foi justamente nessa bandeira que nós estamos empunhando mais alto, que é a segurança pública. No entanto, com toda a experiência que eu tenho de polícia, 31 anos servindo, 31 anos servindo o povo de São Paulo e protegendo o cidadão de bem. Nós temos a consciência de que hoje, no nosso estado, o foco do governo deve ser nos integrantes das forças policiais, os homens e mulheres que prestam o serviço ao povo de São Paulo. Porque hoje, São Paulo apresenta os melhores indicadores criminais do Brasil. São Paulo hoje é o estado mais seguro do nosso país. Mas isso não aconteceu num passe de mágica, que não aconteceu por acaso. Isso é resultado de um esforço intenso e árduo desses homens e mulheres que integram as forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, os agentes de segurança penitenciária, os agentes de escolta e vigilância penitenciária, os agentes socioeducativos da Fundação Casa. Então, toda essa família da segurança pública tem um trabalho intenso para produzir esse resultado. E não foi de agora. Esse trabalho é de um longo processo de muitos anos que vem sendo feito. E o nosso foco são nesses integrantes porque essas pessoas estão passando por dificuldades imensas hoje, seja pessoal, seja familiar. Agora, deputado, é importante salientar, o senhor citou aí todas as polícias, né? E é uma classe hoje que precisa de valorização, né? Tanto as condições de trabalho quanto as condições pessoais são difíceis, né, deputado? O que o senhor acha que é necessário? Primeiro, a valorização salarial. Qual o conjunto de medidas que o senhor acha necessário para melhorar todas as polícias, tanto a judiciária quanto a polícia militar? A primeira pauta a ser abordada e ser trabalhada é a valorização, é o reajuste salarial, o aumento salarial que a nossa categoria precisa urgentemente. A nossa atividade é uma atividade de um estresse físico, psicológico intenso. E o homem hoje, com os baixíssimos salários que recebe, ele precisa complementar a renda. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer bico, vai fazer atividade extracorporação. E o policial, o bico que ele faz, também é na área de segurança. Ou seja, um nível de estresse que quem está com uma arma, ele precisa a todo instante estar atento aos 360 graus de tudo que acontece ao redor dele. Ele precisa estar observando todo mundo que se aproxima dele. Então, ele mantém hoje o operador de segurança pública, ele além das 12 horas que ele está na viatura, que é um mínimo 12 horas. Se ele pegar um flagrante, vai para 20. Sim.
né? E daí por Porque diante. não pode largar o flagrante Não enquanto... pode. Ele vai e estica. Às vezes faz Entendo. 23, 24 horas de serviço. Só toma um banho e vai direto pro bico. Então o que acontece? Ele trabalha os 30 dias do mês. Na polícia e fazendo bico. Na polícia e fazendo bico. Porque se não tiver o bico, não consegue sobreviver. Não né? consegue sustentar a família. Isso gera um estresse muito grande no policial. O que acontece? Um número de separações conjugais fora do comum dentro da polícia. Por quê? Porque o homem que provê a casa nunca está lá dentro. Só trabalha, não tem horário de folga, não está do lado da esposa, não está junto dos filhos. Quando volta para casa é problemas para pagar dívidas e daí por diante. Está com nível de estresse elevado, discute com a esposa, separação conjugal, pronto, já perdeu o alicerce principal do homem, que é a família. E isso acaba desaguando do quê? Só esse ano na PM foram 20 suicídios. É um número crescente, deputado? Sim, é um número que o ano passado foi um número grande, não me recordo agora para dizer, mas foi um número até mesmo superior a esse. Vem trazendo uma preocupação enorme a todos nós. Recentemente nós fizemos uma audiência aqui envolvendo profissionais dessa área para que nós possamos discutir um protocolo de atenção à saúde dos policiais. E continuando o que eu estava te dizendo, esse nível de estresse que gera nesses homens e mulheres que estão protegendo o cidadão paulista, estão fazendo das tripas coração para poder produzir um bom trabalho. E estão fazendo um bom trabalho. Sim. Porque o número de homicídios... O Estado ele é bem conceituado em termos de segurança pública. 5,8 homicídios a cada 100 mil habitantes. Sim. Isso é número de primeiro mundo. Isso no cenário que nós vivemos, de impunidade, de legislação frágil que favorece o criminoso, né? E pune o policial, como nós vemos comumente, aí o policial ser punido, ser criticado e atacado por estar agindo e combatendo o crime de forma corajosa e técnica. Então, a valorização desse homem é urgentíssima, urgentíssima. E o que nós fazemos nada mais é que cobrar o governador sobre uma promessa de campanha que ele fez, onde ele deixou muito claro... no primeiro ano ele já resolveria bem a situação. Que no início do próximo ano haveria reajuste salarial. Ele foi bem claro. Nós estamos em outubro. Qual o cenário? Tem alguma promessa? Não. E a nossa data base é 1º de março. E a expectativa de todos nós, operadores de segurança pública, era que em 1º de março houvesse uma manifestação apresentada pelo governo em 1º de março, no mínimo da recomposição das perdas inflacionárias dos últimos anos. E qual que foi a proposta? Nenhuma. Estamos esperando até o presente momento a proposta do governo em relação ao reajuste das forças policiais de São Paulo, que até agora não chegou. Inclusive, hoje, dia 10 de outubro, nós tínhamos a informação de que aquela promessa de até o dia 31 apresentar aqui na casa um pacote de valorização havia sido antecipado para o dia 10. Novamente nos frustramos com essas palavras, porque até o presente momento não chegou nada aqui na casa. Agora o senhor vê que o final do ano está chegando, cada vez mais a classe policial procura o senhor para pedir providência junto ao governador. Como está essa articulação? Olha, nós estamos bastante próximos de todas as associações de policiais militares, sindicatos da Polícia Civil, sindicatos de agentes penitenciários, de grupos de veteranos da Polícia Militar. No último dia 27 de novembro, nós promovemos um ato cívico na Praça da Sé, onde nós reunimos por volta de 12 mil veteranos, pensionistas,
policiais civis, militares, agentes penitenciários lá na Praça da Sé. E como é que é a situação de quem está na reserva, quem recebe uma aposentadoria hoje? É uma situação bastante triste, porque eles também recebem esses salários míseros e precisam fazer o bico. Só que uma coisa é o polícia fazer atividade extracorporação com 30 anos de idade. Outra coisa é um policial com 60, 70 ter que colocar uma arma na cintura e ficar 12 horas atento na frente de um supermercado, de um posto de gasolina, fazendo escolta de carga no nível de estresse fora do comum. Tivemos recentemente um policial aposentado assassinado aqui nas ruas do Itaim, quando fazia escolta Fazendo escolta Exato. de um empresário Exato. numa casa de câmbio. Exato. E Recente isso. isso é comum. 20 policiais mortos em São Paulo já esse ano. Nós não podemos permitir que esse cenário, que essa situação continue, que ela se evolui, como vem acontecendo em muitos anos. O nosso mausoléu da Polícia Militar está sendo reformado, porque está tendo que ampliar. A Sargento Thaís, que foi uma das últimas policiais mortas... Aquela do ABC, né? Inclusive, ela esteve aqui na nossa audiência sobre suicídio, porque ela era psicóloga. Ela esteve aqui. Ainda ela fez contato com a gente do gabinete, porque na hora de ir embora, a viatura dela quebrou no meio do caminho. Porque tem gente que pensa que vê uma viatura nova na rua, pensa que é uma beleza, né? Pensa que a frota 0 km. Não, ela foi embora de guincho, porque a viatura quebrou no meio do caminho. Ela, fazendo policiamento, foi fazer um cerco a um veículo roubado. O criminoso jogou o veículo em cima dela, arremessou num poste. Ela teve esmagamento craniano. Uma mulher de 42 anos, com 2 filhas, uma menina de 10 e uma menina de 12. Tanto que ela foi sepultada no mausoléu da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Aqui nós agradecemos muito o apoio. Foi sepultada lá. O último policial militar morto foi um tenente que foi atender, estava numa viatura com mais outros 3 oficiais, foi atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Um dos indivíduos era um criminoso que estava vindo fugitivo do Rio de Janeiro. Na hora que o tenente se aproximou, foi alvejado com vários tiros. Agora, Major, Morreu. esses casos, o Estado ampara a família? Olha, existe previsão legal, mas muitas famílias nos procuram porque tem um atraso muito grande dessas indenizações e nós estamos trabalhando em cima disso para amparar e sensibilizar o Estado, conscientizá-los de que deve haver uma política de prioridade a esses familiares. Mulheres que o marido sai de casa para ir trabalhar e recebe de volta uma bandeira e uma farda cheia de sangue. Essas pessoas precisam ter um olhar diferenciado por parte do Estado, que é o que nós não vemos. O Cabo Fernando da Rota foi executado na porta de casa a tiros de fuzil. O Brasil inteiro assistiu, o mundo inteiro assistiu. Aí eu pergunto, aonde estão os criminosos que efetuaram, que praticaram aquele absurdo, Impunes. aquele crime hediondo, que até hoje não foram presos? Então, o Estado precisa saber que dentro de uma farda habita um ser humano, um homem e uma mulher que tem família, um homem e uma mulher que tem sentimentos, que é o que nos causa até indignação, né? Nós vemos Claro. no Congresso Nacional, no pacote anticrime e anticorrupção. O que o senhor achou da lei do pacote anticrime que está tramitando e da lei de abuso de autoridade? A observação que eu ia fazer agora é em relação às excludentes de licitude, Sim. que seriam incluídas quando o agente ele age sob forte emoção, sob influência do fator surpresa. Que essa última ocorrência que eu citei agora, que o tenente foi executado, foi morto, é um exemplo típico dessa excludente.
Chegam os policiais para atender um acidente de trânsito. São recebidos a tiro. Será que o outro policial que reagiu para cessar a agressão daquela pessoa, ele deve ser condenado ou julgado depois por um excesso? Não. Não pode, porque ele estava num cenário onde ele sofreu a influência da forte emoção. E deu início a uma troca de tiro. Ele viu o parceiro dele cair morto ali, baleado. E ele tendo que cessar a agressão do criminoso. O fator surpresa. Muitas vezes o policial, como essa mesmo, vai atender um acidente de trânsito. Tá com a arma no coldre. Chega com toda a educação. Senhores, já tem alguém machucado, tem alguém ferido bala, e é recebido a tiro. Ou será que nós não estamos sujeitos sob dessas influências? Nós somos seres humanos. E é esse olhar que nós brigamos aqui nessa Casa Legislativa para que as autoridades de todas as esferas, seja aqui do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, entendam que policial é um ser humano. E ele precisa de legislação específica que garanta o serviço dele, a segurança dele e da família dele. Porque não é qualquer profissão que você se despede da esposa e dos filhos sem saber se vai voltar. Sim. Os pais, as mães, minha mãe até hoje liga para mim toda noite, para saber se eu já cheguei em casa, se eu estou em segurança. Porque ela sabe dos mais de 30 anos que eu servi. Meu pai também é policial, coitadinha da minha mãe, sempre passou por esse estresse. Ela sabe, eu sempre combati crime organizado, já fui ameaçado inúmeras vezes. Então não é uma profissão comum, é uma profissão diferente. Nós não nos julgamos melhor que ninguém, mas a nossa atividade é diferente e precisamos ser olhados com mais respeito e com dignidade. Porque nós sempre tratamos os cidadãos de bem, até mesmo o criminoso que nós prendemos, nós respeitamos a dignidade da pessoa humana. E a nossa não está sendo respeitada hoje no estado de São Paulo. Agora, deputado, é interessante também a gente entrar num outro assunto ligado, lógico. Na sua opinião, como está a política com os agentes penitenciários, né? A política de agentes penitenciários também sofrem, também passam dificuldade. E essas transferências que o governo do estado fez, o senhor acha que é eficaz? Olha, é uma categoria também muito sofrida. Porque nós sabemos que hoje o crime organizado é uma realidade em São Paulo. É uma realidade. Aqui em São Paulo o negócio só não está pior por conta da Polícia Militar, da Polícia Civil, que com muita coragem, com muita fibra, bate de frente com esses criminosos na rua e eles sabem que se enfrentar, eles levam a pior. É pela coragem. Não é pelo governo, por ninguém que esteja, não é pelo governador, não. São por esses homens que estão nas ruas, batendo de frente ali, com o crime encarando e se colocando como obstáculo para defender o cidadão. Sim. Os agentes penitenciários, eles são os caras que trancam a cela e gira a chave do inferno. Sim. Eles estão na boca do lobo ali. Estão ali. E o crime organizado está lá dentro da cadeia. E o crime organizado ali ameaça o cara ali tete a tete, olhando ali na bola do olho do cara, ameaçando ele e a família. E é uma categoria que ganha pouco. Eles têm uma escala de serviço extremamente cruel, que é o que eles nos passam aqui. Eles estão sempre aqui com a gente. Eles também têm a jornada extra deles, onde o Estado compra a folga deles. Vocês veem, é uma categoria, é uma profissão que o Estado deveria comprar a hora de descanso? Não. Não, não é. Ele deveria ganhar bem. Extremamente insalubre. É extremamente insalubre, né?
E ele deveria ter um instante dele de recomposição física, mental, né, de convívio com a família, com uma atividade diferente que permita a ele, né, esparecer um pouco a mente. Eles convivem em estabelecimentos prisionais, são, se não me engano, 172 em São Paulo, todos acima da lotação. Todos acima da lotação. E o barril de pólvora na mão deles ali. Então, é uma categoria que passa por uma situação extremamente difícil, extremamente sofrida. E a política, né? A política de assuntos penitenciários, o senhor acha que tem avançado, não? Olha, tem a política atual do governo, ele fala sobre a privatização, Sim, que é um assunto... né, de presídios. O senhor acha que é a solução? O secretário de Assuntos Penitenciários, é o Coronel Nivaldo César Restivo, que é meu amigo, trabalhamos juntos na rota, no 2º Batalhão de Choque, uma pessoa extremamente competente. Ele falou sobre essa privatização. Na minha análise, não vai resolver o problema do sistema. Eles vão privatizar 2 ou 4 unidades novas, né, que serão inauguradas. Acho que tem umas 10 unidades ou 12. Essas 4 serão inauguradas da seguinte forma: com o número de lotação adequado, não será, né, não passará daquele número, com um número adequado de agentes atuando, de funcionários atuando ali, e vai dar certo. Por quê? Porque não tem superlotação, vai ter um processo de rotina diária dos internos, dos presos. Então vai dar certo. O nosso sistema penitenciário hoje não dá certo porque falta efetivo e tem cadeia superlotada. Mas o senhor acha que no futuro próximo tem demanda para que todos os presídios do Estado sejam privatizados? Não acredito que tenha. Não acredito que seja possível isso. E é uma coisa que, na verdade, não foi trazido aqui à Assembleia Legislativa para debate, para discussão. Nós sabemos do que nós lemos e do que nós ouvimos, porque por enquanto está lá no Executivo. Não aportou nada aqui nessa casa ainda para que seja discutido e debatido. Então, deputado, o senhor tem, nesse período aí, 10 projetos de lei apresentados. Um que chama bastante atenção é o 1017 de 2019, que cria o relatório anual de vitimização dos agentes da segurança pública. Conta um pouquinho o intuito desse projeto, como ele funciona, o que o senhor visou quando o senhor apresentou. Esse projeto, esse relatório, ele é importante porque o número de policiais mortos em São Paulo e em todo o Brasil é um número altíssimo. São números de guerra. E, na verdade, hoje não existe uma atenção a se pegar esses casos, se estudar esses casos e criar protocolos de segurança onde nós possamos prevenir esse tipo de acontecimento. Não existe hoje. Então nós precisamos inicialmente ter uma base de dados que permita o início de um estudo e o início de um protocolo de segurança a esses homens e mulheres que expõem a sua vida e estão com a sua segurança expostas e hoje são caçados no estado de São Paulo. Entendo. Porque quando nós recebemos visitas de outras polícias, de outros países, eles ficam alarmados quando vem o número de policiais mortos. Esse é número de guerra. Então precisam ser tomadas medidas de prevenção e segurança e o relatório vem ajudar muito isso. Mas com toda certeza. Nós temos uma equipe na Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo que trabalha com esse tema, a equipe de PMs vítimas. Foi comandado muito tempo pelo Tenente Coronel Fabre, extremamente competente, ele e a equipe dele fizeram um belíssimo trabalho. Esse projeto nós fizemos em conjunto com ele e com a equipe dele.
para que nós possamos atender a todos os policiais do Estado de São Paulo. Agora, deputado, nós estamos já chegando nos momentos finais do nosso programa. O senhor, nesse período, teve uma emenda também, uma proposta de emenda à Constituição do Estado. Qual que foi? Sim, ela coloca todos os policiais militares, né, integrantes do Corpo de Bombeiro, que é da Polícia Militar, como militares estaduais, né, já em analogia com o que está sendo feito na esfera federal, na proteção social dos militares, no PL 1645, onde nós estamos junto com as Forças Armadas como militares dos estados. E também possibilita ao policial que enfrenta o crime, né, que responde processo e muitas vezes acaba sendo demitido administrativamente, ele sendo absolvido na esfera criminal, ele seja readmitido de imediato na corporação sem precisar entrar com uma ação judicial. Quer dizer, muito importante isso, né, deputado? Extremamente importante para os policiais que entregam a sua vida em benefício do próximo. Deputado Major Meca veio prestar contas hoje aqui na Rede Alesp. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem para o telespectador da Rede Alesp até nosso próximo encontro, Major. Muito obrigado, Guga, pela atenção, a todos vocês que estão nos assistindo. Contem sempre com o nosso trabalho. Nós estamos aqui com uma missão, né, eu sempre costumo dizer à minha equipe, aqui na Assembleia, a equipe do meu gabinete, que nós temos uma missão divina, que é trabalhar pelo próximo, como nós sempre fizemos ao longo de toda a nossa vida na polícia, é servir e proteger o cidadão de bem. E essa missão, nós permanecemos com ela aqui na Assembleia. Esse é o nosso espírito de trabalho. Muito obrigado, deputado. Este foi o Prestando Contas de hoje. Eu conversei e falamos do mandato do deputado Major Meca, do PSL. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.